Bem pessoal, vamos lá para mais um problema. O primeiro problema da gente agora é do capítulo 18, né? Seção 4, medindo a temperatura. Ele diz o seguinte: um termômetro de gás é constituído por dois bulbos com gás imerso em recipientes com água, como mostra a figura 18,29. Essa figura aqui de baixo. A diferença de pressão entre os dois bulbos é medida por um manômetro de mercúrio. Reservatórios apropriados, que não aparecem na figura, mantêm constantes os volumes de gás nos dois bulbos. Não há diferença de pressão quando os dois recipientes estão no ponto triplo da água. A diferença de pressão é de 120 torr quando um recipiente está no ponto triplo e o outro está no ponto de ebulição da água, e é 90 torr quando um recipiente está no ponto triplo da água e o outro em um ponto de temperatura desconhecida a ser medida. Qual é a temperatura desconhecida? Então vamos lá. Então, nosso primeiro problema aí é o problema 18.1. Então, deixa eu tentar desenhar lá o nosso bulbo, os dois bulbos, né? Eles estão imersos em água, né? Tem água aqui, tem água aqui. E aqui né, entre os dois bulbos, você tem um tubo em U aqui que você tem uma certa quantidade de mercúrio. A questão é a seguinte, ele diz o seguinte, né, resumidamente. Ele diz que você tem uma diferença de pressão ΔP de 120 torr, ok? Torr. E você tem uma diferença de pressão chamada de P1, ΔP1, ΔP2 de 90 torr. Em que situações, né? Numa situação é quando você tem a diferença de temperatura, a temperatura de ebulição, menos a temperatura do ponto triplo. E nessa situação você teria quando ΔT for igual a temperatura desconhecida menos temperatura do ponto triplo. Ok? Bem, perceba o seguinte. Desses dois bulbos aqui, já dá para perceber que o que vai aumentar a temperatura é esse cara aqui, e esse cara vai manter a temperatura constante, ou seja, a temperatura vai ser sempre T3, ok? Das nossas aulas a gente viu, né, que a temperatura era proporcional à pressão, ok? De maneira que você tem a equação linear, certo? Você pode escrever também que, então, com um referencial diferente, ΔT vai ser igual a C ΔP. Ok? Então, o bulbo da esquerda aqui, que é o nosso bulbo 1, sempre chamado de bulbo 2, o bulbo da esquerda, ele vai passar na temperatura T3 para TE. E depois ele vai passar na temperatura T3 para TI. Ok? O que é que vai acontecer? Você sabe que a temperatura é proporcional à pressão, ΔT igual a C ΔP. Então, você pode escrever C como sendo ΔT sobre ΔP. E essa constante vai ser o mesmo valor independente da sua variação de temperatura e de pressão. De maneira que eu posso escrever então, isso aqui vai ser TE menos T3 sobre TI menos T3. Quem é TI e quem é TE? TE é a temperatura de ebulição, que a gente falou aqui em cima,
E TI é a temperatura indeterminada, que eu quero determinar. Ok? Só desculpa aqui, isso aqui é PI, na verdade, né? PI, PE, menos P3. E isso aqui tem que ser igual, porque aqui é ΔT sobre ΔP, a TI menos T3 sobre PI menos P3. Ok? Então, só organizando aqui embaixo, você ficaria C, escrever novamente mais claramente, né? TE menos T3 sobre PE menos P3. Isso tem que ser igual a TI menos T3 sobre PI menos P3. Ok? Bem, vamos para os valores, né? Que a gente já conhece. Então, por exemplo, PE menos P3 é dado no problema, que é 120 torr, a gente já viu. PI menos P3, a gente sabe, que vale 90 torr. T3 é aproximadamente, né? 273 Kelvin. Ok? De forma que você conhece essa variação aqui, conhece essa variação, conhece T3 e conhece TE. Ok? TE, temperatura de ebulição da água, né, em Kelvin, vai ser A em Celsius, mais 273, aproximadamente isso. Então, 373. Ok? Bem, substituindo essa equação aqui, chamada equação 1, substituindo esses valores em 1, você fica com TE, que é 373, menos 273, isso é igual a TI menos 273, sobre a diferença de pressão, que é 90 torr, e aqui a diferença de pressão, 120 torr. Se você calcular isso aí para TI, né, você vai encontrar que TI vai ser igual a 90 sobre 120, que multiplica a diferença aqui, ou seja, TE menos T3, né, mais T3. Ou seja, vai ser TI igual a 90 sobre 120. TE menos T3, esse cara aqui, então vai dar 100. Esse aqui é o TE menos T3. Ok? Mais T3. Então, 273. De maneira que você calculando isso aí, você encontrar TI igual a 348 Kelvin, ou, né, 75 aproximadamente graus Celsius. Ok? Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro problema. Continue estudando, continue se dedicando. Continue acessando também www.fisicabasica1234.blogspot.com.br e acessando nossa página no Face também, Física Básica 1, 2, 3 e 4. E a gente se vê na próxima. Até a próxima.